Foi uma manhã agradável. Nossa protagonista feminina abre os olhos, mas para sua surpresa, encontra um homem estranho dormindo ao seu lado. Ela imediatamente se cobre, questionando quem é o jovem desconhecido. Uma semana atrás, o Conde Gordon encerrou seu noivado de 2 anos com Penélope, a italiana. No entanto, como ele esperava, ela não expressou tristeza ou emoção alguma. Ele comenta que ela ainda é a mesma após 2 anos e que não tem mais amor por ele. Isso deixa Penélope intrigada, e ela pergunta se ele está apaixonado por ela. Ele admite que sim, mas diz que agora vai amar outra mulher. Penélope calmamente toma seu chá e deseja o melhor para ele enquanto o conde parte. Ao sair, Penélope começa a praguejar, questionando por que ele precisava dar tantas voltas apenas para terminar o relacionamento deles. Penélope Ariana Zachary é filha do lendário Barão Zachary e ela tem um segredo que ninguém conhece: ela tem memórias de sua vida passada. Na vida anterior, ela era uma mulher idosa de 78 anos chamada Obonja. Ela era uma grande abusadora verbal naquela época e tentou viver como Penélope, uma nobre dama, e esquecer tudo o que era antes. Mas a velha senhora dentro dela não cooperou. Ela se lembra de como amaldiçoou um homem em seu baile de estreia aos 19 anos, e com o tempo, fez com que todos se afastassem dela devido à sua boca suja. Ela supera isso, dizendo que está feliz. Uma semana depois, Penélope comparece ao banquete e ouve nobres comentando sobre o seu noivado desfeito e como o Conde Gordon se casou com outra mulher em apenas uma semana. Isso a deixa furiosa e, para aliviar sua raiva, ela começa a beber muito. Enquanto isso, um homem misterioso a observa de longe. Mais tarde, Penélope, embriagada, vagueia em direção à sacada para tomar um pouco de ar fresco. De fato, o álcool era a melhor maneira para ela esquecer a dor. Ela olha para o céu, sabendo que estava atraída por aquele homem de nariz afiado a quem havia dito sim no passado e que prometeu cuidar do relacionamento deles. Ela grita o mais alto que pode e amaldiçoa o Conde Gordon, desejando que um cachorro o morda. De repente, ela sente tontura e tropeça nos saltos, mas antes de cair no chão, um homem a segura em seus braços. Ele comenta que foram palavras bem ásperas para uma dama nobre dizer. Como a visão de Penélope estava embaçada, ela não consegue entender quem é o homem e logo desmaia. Ela não conseguia mais entender o que estava fazendo, tudo o que podia sentir era o amplo e caloroso peito do homem. Naquela noite, a vida de Penélope virou de cabeça para baixo. De volta ao presente, Penélope tenta desesperadamente lembrar o que aconteceu na noite anterior, mas não consegue. Ela decide sair discretamente, mas tropeça em seu vestido. Ela se vira para olhar o homem dormindo e percebe como ele é bonito. Ela timidamente se pergunta se construiu uma grande muralha com ele na noite passada. Penélope estava preocupada com o homem com quem passou a noite, mas rapidamente afastou o pensamento de sua mente. Quando ela saiu, o homem acordou e a encontrou desaparecida. Ele sorriu, pensando se deveria puni-la ou recompensá-la se a encontrasse. Ao chegar em casa, Penélope não consegue deixar de pensar no homem. Seu irmão, Farion, a observa da porta e brinca, perguntando o que ela está fazendo. Ele finge choque e pergunta se sua pobre irmãzinha está sofrendo por amor. Ele segura as mãos dela e a assegura de que, mesmo que ela não seja sociável e fofa, ele sempre estará ao lado dela. Suas palavras irritam Penélope, e ela o expulsa. A cena muda para Penélope tomando chá com sua melhor amiga, Rúbia, na capital de Labata. Rúbia é a filha mais velha do Conde Bauman e a única amiga de Penélope. Rúbia amaldiçoa o Conde Gordon por traí-la e se casar em apenas uma semana. Ela então pergunta a Penélope onde ela estava na noite anterior, pegando-a de surpresa. Penélope inventa uma desculpa, mas Rúbia diz que seu irmão disse que ela estava em sua casa. A expressão de Rúbia faz Penélope lembrar como ela tem sido apaixonada por Farion nos últimos 5 anos, o que é um sentimento difícil para Penélope entender. Por outro lado, Rúbia fica séria e exige saber onde Penélope estava na noite anterior. Depois de mais questionamentos, Penélope revela que acordou na cama com um estranho. Ao ouvir isso, Rúbia fica chocada e faz várias perguntas curiosas sobre o homem. Penélope admite que o homem é bonito, alto, tem uma boa aparência, cabelos prateados e parece estar na casa dos 20 anos. A descrição faz Rúbia perceber algo, mas ela o ignora, dizendo que não pode ser. Em seguida, ela sussurra o nome de quem o homem deve ter sido, deixando Penélope chocada. De todos os homens, era o imperador. Enquanto isso, o imperador não conseguia se concentrar em tiro com arco, pois Penélope era tudo o que tinha em mente. Seu leal chanceler, o Duque Oliver, nota isso e pergunta se é por causa daquela garota. O imperador o encara e pergunta se ele está contra sua decisão. Sabendo que está em uma situação delicada, Oliver concorda com ele e diz que está apenas surpreso, já que ele não tinha se interessado por nenhuma mulher nos últimos 10 anos, desde a guerra.
Oliver pergunta se ele enviará uma proposta para a baronesa, mas o imperador chama isso de método final, querendo conquistar o coração dela lentamente e o mais naturalmente possível. Ele diz que ela disse que nunca fugiria. Enquanto o imperador se desculpa e sai para uma inspeção na cidade, Oliver pensa que é bom ele estar interessado em alguém, mas tem um pressentimento de que isso terminará mal. Enquanto isso, Ruby está experimentando roupas diferentes para impressionar Farion, enquanto Penélope a apoia. Nesse momento, ela esbarra na esposa do Conde Gordon, que tenta degradá-la. Penélope sabia que a jovem senhora não era páreo para ela e, em vez disso, lançou insultos doces contra ela. Isso deixou a esposa de Gordon com raiva, mas antes que ela pudesse dizer algo, um mendigo se aproximou dela, mas ela o afastou, chamando de sujo e desprezível. Ao ver a cena se desenrolar, Penélope lembra de sua própria vida passada e vê na velha senhora um reflexo de seu eu do passado. Ela ajuda a mulher a se levantar e então confronta a mulher malvada por tratá-la tão mal. Ela a adverte para não interpretar sua sorte como um privilégio nobre. Suas palavras enfurecem ainda mais a esposa de Gordon, e até mesmo seu marido fica ao lado dela, pedindo que Penélope se desculpe. A esposa ri e diz que a culpa é dos pais dela e que gostaria de uma compensação deles ou que Penélope peça perdão no chão, como uma mendiga. Penélope não se arrepende de tê-la atingido, mas concorda em fazê-lo, temendo que seus pais possam se envolver. A esposa de Gordon sorri com diversão, mas Penélope rende os dentes, consolando-se para não se importar. Nesse momento, um homem entra na loja e pede a Penélope que se levante. Ao ver isso, a esposa de Gordon fica furiosa e pergunta o que há de errado com ele. O homem a encara e pergunta se ela sabe com quem está sendo rude. Em seguida, ele abraça Penélope e a apresenta como a noiva do imperador. Isso choca a todos, enquanto Penélope entra em pânico. Logo, o Conde Gordon e sua esposa partem, incapazes de dizer mais uma palavra. Penélope fica em uma situação desconfortável com o homem, mas antes que possa dizer algo, ele se inclina em sua direção e pergunta se ela acha que ele não conseguiria encontrá-la depois de fugir. Penélope de repente percebe que ele é o imperador. Mais tarde, ela se senta desconfortavelmente para tomar chá com ele. O homem que ela viu na noite anterior tinha cabelos prateados, mas esse homem não. Isso a confunde ainda mais. Ela é tirada de seus pensamentos quando o homem comenta que estava preocupado com algo naquela manhã, se deveria recompensá-la ou puni-la. Antes que Penélope possa esclarecer qualquer coisa, o imperador se apresenta como Vati e pede a ela que lembre-se de seu nome. Vendo-o sorrir, o coração de Penélope começa a bater mais rápido, e ela agradece por sua ajuda, mas declara que aquele dia foi um erro. No entanto, Vati a interrompe e diz que não quer esquecer aquela noite e deseja fazê-la sua noiva. Ele sorri e pede a ela que não planeje fugir novamente, depois se retira, deixando Penélope mais confusa do que nunca e se perguntando o que ele está planejando fazer. Mais tarde, Vati pensa nas preocupações de Penélope. Vati está pensando sobre a nobreza e a juventude como dons da sorte e percebe que Penélope é a mesma pessoa que ele conheceu anteriormente. Enquanto isso, Penélope ainda está pensando nas palavras de Vati. Farion se aproxima dela e se senta ao seu lado, mencionando que ele fugiu quando Ruby apareceu. Ele pergunta o que está acontecendo com ela, e Penélope confessa que agora sabe como ele se sente quando foge de Rúbia. Ele percebe algo e pergunta se ela gosta de alguém, o que a faz lembrar de Vati e Corar. Ela se pergunta como Farion descobriu isso tão rápido. Farion a tira de seus pensamentos e entrega a ela um convite da esposa do Marquês Montana. Penélope fica confusa e pergunta por que foi convidada, e Farion diz que ela é tia do Conde Gordon. Furiosa, Penélope decide ir e aproveitar a oportunidade para lidar com toda essa confusão. Mais tarde, na mansão Montana, uma Penélope nervosa chega com seu irmão Farion. Farion vê uma garota que acha atraente, mas quando ela se vira, ele fica chocado ao descobrir que é Rúbia e sai correndo. Penélope observa a Rúbia perseguindo Farion e então esbarra na Condessa Gordon. A Condessa a provoca chamando-a de futura noiva do imperador, atraindo a atenção de todos. Penélope percebe que esse era o plano da Condessa o tempo todo e fica nervosa. As pessoas começam a cochichar e fofocar sobre ela, o que a faz lembrar de sua vida passada, onde também foi insultada gravemente e culpada pelo abandono de seus filhos. Lágrimas enchem seus olhos enquanto ela mentalmente pede alguém para acabar com isso. Nesse momento, o imperador chega e se aproxima de Penélope. Ele confronta a Condessa e pergunta se ela é a responsável por fazer seu noivo se sentir assim. Ele então anuncia Penélope como sua noiva e adverte que qualquer desrespeito em relação a ela não será tolerado. Suas palavras chocam não apenas Penélope, mas a multidão também. Ela não queria que isso se tornasse uma grande notícia, mas sabe que não pode deixar isso passar. Ela se vira para a Condessa e exige um pedido de desculpas, pedindo que ela se ajoelhe.
A condessa fica furiosa e alega que foi ela quem inventou tudo isso para humilhá-la. Caso contrário, o imperador nunca escolheria uma mulher como ela. De repente, um guarda saca sua espada, e o imperador lembra a condessa de seus avisos. Ele então ordena que ela seja levada embora. A condessa implora por misericórdia, mas ele a ignora. Por outro lado, Penélope sente-se bem ao ver a cena se desenrolar. Ela é interrompida de seus pensamentos quando Vati a convida para dançar. Ela diz que não pode, mas Vati diz que está tudo bem e a conduz na dança. Mais tarde, ela agradece a Vati por sua ajuda, chamando-o de imperador, o que a faz lembrar de seu nome. Penélope corre e pergunta se ele realmente planeja se casar com ela. Ele pega sua mão e pergunta por que não. Eles passaram a noite juntos, e ele está assumindo a responsabilidade. Penélope tenta convencê-lo do contrário, mas ele permanece inflexível. Ela revela que ele é o primeiro homem a mostrar gentileza a ela em sua vida. Penélope se sente pressionada e não quer ficar noiva ou casar. Ela confessa que não se sente adequada para ser imperatriz e não quer que as pessoas fiquem falando sobre ela. Ela só quer viver em paz. Então, ela pergunta se ele realmente não a ama. Ela se desculpa, mas Vati interrompe a conversa abruptamente. Penélope fica feliz ao ouvir isso, pensando que o convenceu. No entanto, para seu choque, no dia seguinte, o imperador formalmente pede sua mão em casamento. Enquanto o irmão e a mãe de Penélope comemoram a ocasião com alegria, Penélope não está feliz com isso. Rúbia também chega depois de ouvir a notícia, e Farion mostra a ela a carta real com orgulho, deixando Rúbia ainda mais chocada. Eles comemoram suas realizações como irmão e amiga da imperatriz, e Penélope os observa, chamando-os de casal feito no paraíso, antes de sair. Ela se volta para sua mãe, esperando que ela a compreenda, mas para sua surpresa, seus pais a encorajam a se casar. De volta ao palácio, Penélope decide recorrer ao seu último recurso, abrindo um baú que estava selado por 10 anos. Enquanto isso, Vati está em uma reunião com os aristocratas reais. Eles exigem que ele reduza o número de plebeus para aumentar seu prestígio. Os líderes dos plebeus culpam os aristocratas por suas más ações. Vati silencia e declara que as questões dos plebeus são políticas importantes para ele. Com isso, a reunião é encerrada, deixando-o cansado e irritado. Ele lembra das palavras de Penélope e percebe que não a viu nos últimos 2 dias. Ele lança um feitiço para saber onde ela está e fica chocado ao descobrir que Penélope está carregando algo discretamente. Ele corre até ela preocupado e pede que ela pare, mas fica confuso ao vê-la sentada em um saco desgastado. Ele pergunta o que ela está fazendo, e ela sugere que eles desçam a colina juntos. Mais tarde, eles fazem uma espécie de trenó improvisado e a oferecem às crianças dos bairros mais pobres. As constantes sugestões de Vati fazem Penélope rir, e ela comenta que ele é um bom imperador. Suas palavras fazem Vati corar. Penélope então se levanta, escovando a sujeira de seu vestido. Vati a olha e percebe que nunca sentiu isso antes, como se quisesse tocá-la.